É uma alegria estarmos aqui novamente, depois de um longo tempo. Estávamos ali na Papua e Deus assim nos permitiu estar aqui com os irmãos. Temos aí aproveitado e sendo ricamente abençoado pelos irmãos durante esses 15 dias, nessas 2 semanas que estamos aqui passando com os irmãos, visitando alguns irmãos e principalmente sendo engordado por alguns irmãos, né? A gente tem realmente aproveitado e sido agraciado, né, por estar na casa de alguns irmãos, conversar, compartilhar, rever alguns antigos irmãos e conhecer novos irmãos. Né, cada vez que a gente vem aqui, a gente às vezes tem dificuldade para identificar e muitas pessoas novas, rostos novos, sorrisos novos que estão aqui conosco, fazendo parte do corpo de Cristo, da família do nosso Pai. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pelas suas orações. Muito obrigado pelas suas ofertas. Que Deus continue ministrando sobre a sua vida. A mais rica bênção dele, que é principalmente a salvação, e as outras coisas também estarão sendo acrescentadas. Amém? Muito obrigado, né, Pastor Daniel, né, todas as congregações, a gente teve também algumas. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês aqui. Foi uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês durante o Fest Jovem também, poder ver o que Deus tem despertado essa igreja a continuar fazendo. Essa é uma igreja plantada por missões, plantada por um missionário, e agora tem que continuar o seu chamado missionário, o seu eu vou. Então não perca a oportunidade de realmente colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Conversando com o pastor, e toda vez que a gente vem aqui, cada vez mais e mais o número de congregações que estão sendo abertas. E com isso, mais trabalhadores precisam ser para a Seara. Aqui no Brasil, também, a necessidade é muito grande de mais trabalhadores. A gente viajando um pouco, né, ali na Oceania, na Ásia, aqui no Brasil e na Europa, conversando com alguns líderes, todos eles estão pedindo: mande trabalhadores para a Seara. Alguns trabalhadores estão ficando aí, sendo jubilados pelo Senhor, estão indo para casa. Outros estão com dificuldade na saúde de continuar no ministério. Por isso, não só diga eu vou, mas vá. Deixa Deus te usar e levar até os confins da terra, até os confins dos travessões, até os confins de Altamira, que é o maior município do mundo, tantos lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, não tem nenhum trabalho. Que você possa ser a resposta para este povo. Amém? Gostaria de mostrar um pouco daquilo que algumas fotos ali da Papua, essa jovem bonita, esse jovenzinho ali sorridente, lindo também, e esse rapaz ali do lado, Não é muito bonito não, mas a Raquel falou que é, e a minha mãe também falou que é. 2 pessoas concordam, então deve ser verdade, Eu creio nisso. Próxima. Essa é a ave do paraíso, um símbolo ali da Papua Nova Guiné, uma ave muito linda, um canto muito lindo, com mais de 10 a 15 variedades de aves do paraíso, diferentes cores, diferentes tamanhos, diferentes estilos de vida. Próxima. Essa aí é o casal de paz. Quando a Bíblia fala, quando você vai num lugar, vai pregar o evangelho, procure uma família de paz, um casal de paz, uma pessoa de paz. E esse é o casal de paz que Deus colocou no nosso ministério ali na Papua, o Steve e a Mama Elizabeth. Eles são os nossos pais ali na Papua e cuidam de nós, oram por nós, e são da etnia Enga, a maior etnia da Papua Nova Guiné eles são dessa etnia. Próxima. Neste tempo que estive lá, estive envolvido com o trabalho de tradução, mas também preparação de novos tradutores, dando treinamento e capacitação aos nacionais. Nesse curso aí, na área de informática, eu dei curso na área de informática, na área de softwares para a tradução, conhecimentos básicos de tradução, outras etapas e processos de tradução também. Esse aí foi o primeiro curso que eu fui coordenar, juntamente com esse jovem que está lá no fundo, sentado ali, dando aula de informática. Essa de costas ali, uma missionária alemã, que estava ali, um pouco diversificada. Um brasileiro, um alemã e um papuense, dando aulas. São cerca aí de mais ou menos 8 etnias, 7 ou 8 etnias que estavam aí.
né, nessa sala, uns vendo o computador pela primeira vez, né, eu comentando que uma das alunas que estava lá tinha como é que é o nome? Os irmãos sabem o nome daquele aparelhinho que fica do lado do computador? Rato. O apelido dele é Rato, né? Mouse, que em inglês quer dizer rato. E uma senhora ali, velhinha, ouvindo essa palavra, ela ficava com medo de tocar o mouse, porque era rato. Ela tinha medo, então ela tentava segurar com a mão esquerda, com ele de cabeça para baixo, não sabia, não tinha contato nenhum. Muitos ali para fazer dedilografia, né? Batia o dedo ali, catando as letras para poder aprender. A gente passou 2 semanas ensinando a ele datilografia, né? Digitação, para eles poderem praticar. Nas manhãs eram os programas de digitação e à tarde eram práticas de digitação. Logo depois desse curso, dessa parte de computação, vinha a parte de teoria do programa, de tradução, que chama paratexto, mas o professor que ia dar o curso não quis ir dar. E, infelizmente, eu era o único que estava lá para poder, que esse rapaz que estava ali na frente podia dar o curso também, mas ele tinha outro compromisso, então ele não pôde continuar, ele não estava escalado para dar o curso, e eu também não. Mas esses alunos aí, muitos viajaram dias a pé, outros de barco, outros de avião, para poder chegar aí. Tem aqueles 2 à esquerda, lá um de amarelo, dos 2 de boné, eles viajaram 2 dias a pé, para poder chegar na pista de voo, onde o avião monomotor, que depois eu vou mostrar aqui, podia aterrissar e pegá-los, e com 2 horas de viagem eles poderiam chegar aí onde eles estão. Então, eu não podia simplesmente mandá-los para casa. Então, eu tive que assumir o curso, né? Durante a noite eu li o material e no dia seguinte eu dava aula. Ficava assim por 2 semanas. E Deus assim nos capacitou. Próxima. Essa aí é uma foto de um dos cursos que a gente deu lá de treinamento de tradutores, que é mais a parte prática de tradução, né? Ali tinha brasileiro, canadenses, alemães, americanos, holandeses e papuenses como professores, né? E os alunos todos papuenses de cerca de 9 etnias, que nesse curso aí são grupos. Então o grupo vem de 3 ou 4 tradutores para fazer o curso. Próximo. Eu no curso e a Raquel ajudando as papuenses a preparar um famoso xarope de melagrião, né? Ali, como nas montanhas, é muito frio, muita gripe, e agrião nasce lá como capim, né? Vendo esse agrião lá, e a gente fazia isso para nossa casa, para a gente aumentar a nossa imunidade contra a gripe, a Raquel decidiu também compartilhar o nosso conhecimento, como um bom mineiros que somos, com xaropes, para eles poderem estar usufruindo disso. E depois de fazer o xarope, tem o agrião, né? Que sobra depois de você coar. Elas iam lá e pegavam o agrião e comiam. Elas jogaram, nada foi jogado fora. Próxima. Essa aí é uma feira de agropecuária. E nós fomos ali com um stand falando da tradução da Bíblia. Tudo a ver, né? Agropecuária, né? Cavalgada, máquinas, equipamentos e tudo mais, e a Bíblia. Faz parte, né? Quando vocês vão na feira agropecuária aqui, tem alguém falando da Bíblia lá, né? Com stand, né? Não. Quando eu fui chamado a fazer parte desse grupo aí, eu achei estranho, mas quando cheguei lá e vi como os nacionais, né, os papuenses gostam de ter a palavra de Deus na sua própria língua, aqueles que já têm, correm atrás disso e vão atrás e compram, né? Ali tem várias Bíblias em várias etnias, né? Infelizmente a gente não tinha para todos que estavam ali, mas a gente anotava o nome e guardava para poder assim preparar para a próxima vez ter mais opções de Bíblias para poder estar. E todo ano é feito esse evento e todo ano vai um grupo lá levar e distribuir palavras, a Bíblia, né? Quer seja o Novo Testamento, quer seja a Bíblia inteira, quer ser Bíblia em áudio, e ali a gente compartilha do amor de Deus também. Próxima. Essa é uma festinha de aniversário, né? O Gabriel ali com seus amiguinhos, uma festa de 1 ano de uma criança, e aonde eles falam o nome do bebê. A primeira vez que é divulgado o nome da criança. Né? Aqui não, aqui já vai, antes de nascer, escolhe, faz aquela lista, mas aí é só quando a criança faz 1 ano. Questões culturais. Próxima. Essa é o Natal ali
há 6 anos atrás, né, na casa de uma família russa, e tinha brasileiros, né? A gente estava lá, costarriquenhos, alemães, coreanos, americanos e alemães, né? E argentinas. Não lembro se elas estavam ali também, mas sempre estava junto com todo mundo ali também, a gente fazendo festa e comemorando o Natal em várias línguas, em várias culturas diferentes. Próximo. A nossa feira, né? O Gabriel ali ajudando uma amiga nossa lá a fazer compras, né? Cenoura, a cebola, bastante coisa a gente acha lá e tudo mais orgânico, só que com preço bem elevado, né? Uma cenourinha, 3 cenouras pode custar aí R$ 5. 3 cenouras. E bem colorida, viu? O mais difícil é achar o que eu mais gosto, beterraba. Beterraba pode custar aí na faixa de R$ 10 uma beterraba. E banana é barata, na faixa de R$ 3 a R$ 5 as bananas. E outras coisas mais também que tem ali que são bem gostosas. Banana com sabor de banana, né? Próxima. Aí está o nosso monomotor, um dos monomotores que é a missão JARS, que eles chamam, né? JARS, que eles vão e trabalham ajudando e auxiliando os missionários, indo aonde tem que ir. Em todas as vilas onde tem uma pista, esse avião consegue aterrissar e chegar e levar missionários, buscar missionários, ajudar com pessoas doentes. Eu aterrissei numa ilha, numa comunidade uma vez, e quando a gente aterrissou, deixou os missionários que iam fazer consultoria, né? E antes de sair, entraram 3 pessoas idosas que tinham diabetes e que estavam sem uma perna. E estavam indo para o hospital, possivelmente tirar a outra. Então é feito esse trabalho também de apoio às pequenas comunidades, levando pessoas enfermas para os grandes centros. Ali o Gabrielzinho, animado para viajar, né? Continuar a sua viagem. Atrás do avião ali tem uma igreja batista, né? Ali tem uma irmã freira da igreja católica que nós fomos buscá-la ali. Ela teve que andar 2 dias descendo a montanha para poder chegar ali nessa pista. Quando ela volta para casa, são 3, 4 dias de caminhada. Isso porque os nacionais carregam a carga. Se ela tiver que carregar sozinha, ela não consegue chegar. E ela trabalha lá como enfermeira, ajudando o povo lá também. Próximo. Essa é a equipe Maiwala, né? Aquele discretamente. Vocês conseguem me ver ali discretamente, né? Nem aparece, nem destaca, né? Ali estão as nossas tradutoras, Maiwala, o tesoureiro, né? E um rapaz aí também que está se juntando à equipe, né? Nesse dia aí, estávamos finalizando o livro de Mateus, já está preparado para consultoria, e as 3 cartas de João, e já estão preparando também Atos e Romanos para a consultoria. Elas têm trabalhado fortemente e depois aí desses anos ali com elas, né, nós vemos que realmente elas podem continuar sozinhas. Então o Espírito Santo tem capacitado elas, nos usou enquanto a gente estava ali, né, e antes de sair da cidade dos Maiwalas, eu perguntei para Deus, e agora? O que vai acontecer? Que a gente ia para outra cidade por causa da escola, né? E para eu também me investir mais em cursos como professor. E Deus falou conosco, podem ir, eu continuo aqui. Né? Ele me mostrou uma forma muito maravilhosa que ele continuava ali. Então o trabalho continua sendo feito pelo Espírito Santo de Deus e a capacitação. E sempre que possível estou lá também com eles, com elas, dando apoio, dando orientações e regozijando por tudo aquilo que Deus tem feito por eles. Próximo. Aí a Coluawa, que é uma segunda etnia que a gente está dando apoio ali na região de Mune Bay, né, Bahia Mune. É o povo Coluawa, ali no centro ali de azul é o pastor, na Igreja Assembleia de Deus. E alguns são da Igreja Assembleia de Deus, outros Igreja Unida, outros de Adventista, todos ali, e eu lá no meio, lá quase nem aparece também. Né? Interessante que essa vila, há uns anos atrás, Deus quebrantou o coração de toda a comunidade. Né? E todos são animistas. Tem sempre, como o povo de Israel tinha, amuletos. Né? Imagens e amuletos para os espíritos, pedindo proteção e outras coisas. E Deus quebrantou o coração deles, através da tradução da Bíblia. E toda a comunidade levou todos os seus apetrechos para o centro, para um campo que eles têm lá, e atearam fogo.
né? Deus transformou através de um missionário, através da tradução da Bíblia. Deus não mandou ir fazer a tradução, ir fazer discípulos e levando a palavra e ensinando e batizando. A tradução é uma das ferramentas, né? Não é o alvo, é uma ferramenta somente. O alvo são vidas transformadas pela palavra de Deus. Próximo. Essas aí são algumas dos homens e algumas mulheres que a gente trabalha com. Estou trabalhando nos últimos 2 anos. São cerca de 10 etnias, pode mostrar a próxima também. São cerca de 10 etnias que trabalham, que a gente estou coordenando o projeto com eles ali, na Baía no Golfo de Huon, em outra região na Papua, onde eu vou estar agora em mês que vem, né? E eles estão trabalhando tanto com o Novo Testamento, uns já finalizaram agora o Novo Testamento, outros estão avançando no Velho Testamento, né? Pela graça de Deus, o trabalho tem sido feito, pessoas têm sido transformadas, eles têm entendido e comunicado realmente com Deus na sua própria língua. Próxima. Esses aí são alguns dos tradutores que apoiam essa equipe também. Não dá para uma pessoa só trabalhar com 10 línguas ao mesmo tempo, então são alguns dos consultores exegéticos que trabalham ali comigo, com a gente. Próximo. Acabou. Né? E ali, na Papua são cerca de 840 línguas, 840 povos, cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito de viver e jeito de ver o mundo. Né? E nós estamos ali, né? Juntamente com várias igrejas, outras agências missionárias, fazendo com que isso aqui é uma bilum, uma bolsa, né? Tanto o homem quanto a mulher usam uma bolsinha dessa para onde vai. Todos, em cada etnia, cada uma tem a sua cor, o seu design, como você vê aqui os assurinis, os paracanãs, arauetés, todos eles têm o seu design. Nem lá na Papua também todos eles usam uma bolsinha e tem o seu design. E a nossa oração é que em cada uma das 840 línguas da Papua tenha a palavra de Deus na sua própria língua. Aqui nós temos em português, mas lá eles têm inglês, mas muitos não entendem. Tem Tok-Pisin, mas muitos não entendem 100%. Mas na língua deles, na língua materna, eles entendem. E Deus tem transformado vidas ali. Tem libertado vidas para a honra e glória dele. Amém? Por isso gostaríamos de agradecer. O tempo não dá para a gente falar mais e compartilhar mais de tudo aquilo que Deus tem feito ali. Deus tem transformado as vidas e continuará transformando, graças ao seu comprometimento com Ele. Não comigo, mas com Ele. Através das suas orações, através das suas ofertas, através da campanha de missões. Se às vezes você acha, eu só tenho um pouquinho, mas as suas moedinhas, junto com outras moedinhas, fazem muito. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dessa igreja, continuando a espalhar a obra até os confins da terra. E quem sabe um dia você vai chegar ali no céu e de repente um papuense vai chegar e, ei, obrigado por você ter investido na obra. E a palavra de Deus chegou a mim por sua oferta, por sua oração. Diante de Deus vai estar povos de toda língua, nação da Papua vai estar. E você faz parte disso. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida. Segundo momento agora, compartilhar um pouquinho com os irmãos. Vamos olhar um pouquinho a palavra aqui. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, um pouco da palavra de Deus. Falando sobre visitas. A gente foi recebido aí como visitante. Como visitantes ali na Papua, aqui na Papua e aqui na casa dos irmãos, aqui na igreja a gente vai e vem, mas a gente se sente visitante. E é bom a gente receber visita, não é? Vocês gostam? É maravilhoso. Mineiro gosta de receber. E paraense também a gente percebeu que gosta de receber visita. E trata bem. E muito bem. A gente ficava na Papua pensando, vamos chegar no Pará, a gente estava lá em Minas, vamos chegar lá no Pará e vamos tomar muito açaí.
né? Saindo da Papua, na vinda para cá, a gente parou nas Filipinas. Do tempo que ali fomos a um shopping. E andando no shopping lá tinha esses quiosques, né? Essas lojinhas no meio do shopping. E uma coisa nos chamou a atenção: açaí do Brasil, vendido nas Filipinas, do outro lado do mundo. Imagina onde tem chegado o açaí que alguns irmãos aqui no Pará colhem, né? A gente não é o mesmo gosto de tomar aqui, né? Totalmente. Aqui é mais gostoso, mais forte, mais saudável, lá é um pouco misturado. Não chega a ser aquele sabor açaí não, mas ainda tem o gosto do açaí. Mas foi muito assim interessante. Raquel e eu, Gabriel, a gente não parou, foi correndo, sentou e pedimos um açaí lá. É mais barato que aqui, porque na Filipinas o custo lá é mais barato. Então o governo subsídio e tudo, né, fica muito mais em conta. O sistema deles lá é um pouco diferente. Mas foi muito gratificante a gente poder sentir um pouco do Pará lá nas Filipinas. Né, foi muito interessante e visita é boa, não é? Mas às vezes nem todos os visitantes são. Eu tento sempre ser uma boa visita para que depois a pessoa possa me convidar a voltar novamente. Né? Mas nem sempre é. E na palavra de Deus nós vimos, gostaria de pensar aqui hoje sobre dois visitantes. O primeiro está numa parábola, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, dos versos de 1 a 4. 2 Samuel 12, dos versos de 1 a 4. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí na versão que os irmãos têm nas mãos. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus próprios bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Aí nós temos um homem rico, que pode ser qualquer pessoa, um homem pobre, que também pode ser qualquer pessoa, e um viajante, que é falado várias vezes aí nessa história. É quase que o principal dessa história é esse viajante. Mas quem é esse viajante? Quem seria esse viajante? Podemos identificar lá em Jó 1:7. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo 7. Nós lemos: o Senhor perguntou a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. De passear pela terra, de andar por ela, de viajar pela terra. Uau! Esse viajante dessa parábola é o nosso inimigo. Aí nós temos o rico, muito dinheiro, muito abençoado. Temos o pobre. O rico está lá na sua vida, tranquila, mas de repente chega um visitante inesperado. E ao invés de oferecer o que ele tem, vai naquilo que não lhe pertence. Não precisamos contar a história de Davi aí, os irmãos também já conhecem. Né? Alguém foi morto. A ovelha. Quem matou? O rico. Mas para satisfazer a sua necessidade? Não. Para satisfazer a necessidade e o desejo do viajante. O viajante comeu, encheu a barriga e foi embora. Mas
Quem que ficou o prejuízo disso tudo? O rico. Aquele que roubou aquilo que não era dele. Davi falou: o que deve acontecer com esse homem é a morte. Esse homem merece a morte. E ele ainda jurou: em nome de Deus, eu vou pegar esse cara e vou matá-lo, porque ele merece morrer. Eu acho também que você ficaria indignado numa situação assim, não é? Meus irmãos, o inimigo vem em nossas vidas, aparece. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus já tinha, através do Espírito, feito com que ele conseguisse vencer um urso, um leão, e não somente isso, através de uma pequena pedra, conseguiu fazer com que ele vencesse e matasse um gigante, que todo mundo do seu país, os seus irmãos mais velhos, que eram maiores e bem lutadores de MMA, né? E UFC, aqueles camarada parrudão, tinham medo. Ele, um jovem, né? Foi ali como um bom mineiro levar queijo para os seus irmãos. Não teve medo. Porque aquele desafiava o seu Deus. E ele tinha experimentado isso e tantas outras coisas. Já tinha lutado e agora sendo o rei de Israel. Mas o visitante veio na vida dele. E sabemos a consequência disso. O que aconteceu com o reino de Israel? Por causa do erro dele. Porque ele quis alimentar o visitante. Quis matar aquilo que não pertencia a ele e entregar ao visitante. Nós também, meus irmãos, nós como servos do Senhor que somos, filhos de Deus, o inimigo vem repentinamente. A palavra de Deus nos diz que ele está ao nosso redor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como? Parece. Sabor. Hoje em dia a gente fala muito essa palavra, né? Sabor chocolate, sabor isso, sabor leite condensado, sabor sorvete e tantas outras coisas. Ou seja, não é real, não é o verdadeiro. Mas muitos se contentam porque é barato, é rápido. E a gente se contenta com sabor, leão. E ele vem, mas ele entra para matar e destruir. Ele se alimenta daquilo que fazemos e vai embora. E deixa o preço para nós pagarmos. E o preço do pecado é a morte. E é difícil, né? A morte, a separação, a distância do nosso Pai. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja, na nossa vida diária, vem uma imagenzinha no celular e a gente se entrega. Vem uma vozinha no ouvido e a gente se entrega para o visitante. Vem uma oportunidade, a mãozinha pega alguma coisa que não é nossa e o visitante é alimentado. Tantas e tantas oportunidades aparecem na nossa vida dia a dia. E ao invés de nos cuidarmos, nós alimentamos o viajante. Mas o sofrimento fica conosco. O Espírito Santo de Deus fala: está errado. Não pode ser assim. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos um segundo viajante. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, nos diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes já ouvi esse texto falando a não crentes. Mas esse texto está dentro da carta a Laodiceia, uma carta à igreja. Jesus está do lado de fora da vida daquele povo e ele está batendo.
perdendo a oportunidade. Ele é um viajante, ele é um visitante que está ali. Ele não está dentro da vida de algumas daquelas famílias, daqueles membros daquela igreja. Ele está do lado de fora ainda. E ele bate, pedindo para entrar, dando a oportunidade daquela vida se abrir e ele entrar e ceiar e estar. Do jeito, o outro vem oferecendo coisas, mas vem para destruir, para matar, para tirar vida, para desestruturar a sua família, para quebrar o seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus filhos, para te tirar do emprego que você tem, para tirar as bênçãos que Deus tem te dado. E Jesus vem também, mas ele vem para te dar vida. O outro vem, se alimenta e vai embora. Jesus, ele quer entrar, mas ele não vem somente, ele não vem para alimentar, ele vem para te dar comida. Você está com fome? Ele vem para te dar comida. Você está com sede? Ele vem para te dar água. Alegria, paz. Não fica. O inimigo vem para destruir, ele vem para restaurar, para te reanimar, para te reestruturar, para reatar o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, que foi quebrado porque você deu ouvido. Mas ele não fica te julgando. Ele fala: filho meu, eu quero te ajudar. Abra a porta. Deixa eu te ajudar. Seu relacionamento com seu pai, seu relacionamento com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho, com seu pastor, com seu conselheiro, com alguém aqui na igreja, ele quer restabelecer. O seu emprego, a sua alegria, a sua paz, ele quer restaurar tudo, a sua vida por completo. Tudo aquilo que aquele primeiro visitante destruiu. Como lá na Papua Nova Guiné, eles receberam os visitantes e o visitante tem destruído aquelas famílias. Ele quer restaurar. Mas o outro veio, alimentou, foi embora e deixou destruição. Jesus, ele não quer ser um visitante. Ele está do lado de fora. Talvez ele ainda está do lado de fora da sua vida. Mas ele quer entrar e ficar com você. Até o dia que nós estarmos com o nosso Pai. Para todo sempre. Ele não quer vir e entrar e sair, não. Ele quer entrar e ficar na sua vida. Ele não quer ser simplesmente um visitante. Ele quer fazer parte da sua vida, da sua família, do seu dia a dia. Mas depende de você. Depende de você abrir o seu coração para Ele. A consequência do erro é o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Como resolver a morte? Já foi resolvido. Está aqui à sua frente. E hoje nós vamos relembrar. Você entende isso? O sacrifício que Jesus fez por você? Ele está à sua disposição. A todo momento, a todo instante. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos com Jesus na nossa vida, estamos ceando com Ele está transformando a nossa vida, estamos aí em paz, alegria, eufóricos, dançando, cantando, louvando o nome do Senhor. Mas por algum momento, o inimigo dá um toquezinho na porta, viajando, passando pela nossa vida. E a gente, ao invés de prestar atenção em Cristo, deixamos de ser vigilantes no nosso relacionamento com Ele, olhamos para a porta e vamos lá. Ele não precisa nem que a gente abra a porta toda para ele entrar, ele somente a frestinha que a gente der. Ele lança palavras de destruição. Ele lança calúnias, difamação, dificuldades, problemas na sua vida. E aí, você acaba deixando de olhar para Cristo e olha somente para esse visitante, para a destruição que ele fez na sua vida. Para isso, a palavra de Deus nos diz: orai e vigiai. Estai atentos a todo instante, a todo momento. Por isso é importante, como o pastor sempre clama, vamos fazer vigílias. Vai fazer jejum, para que você esteja a ponto, esteja forte. E além do mais,
Leia a palavra do Senhor, para que você não peque contra ele e contra o seu irmão. Você tem todas as ferramentas à sua disposição para você vencer e nunca mais dar ouvidos ao inimigo. Mas se infelizmente você der ouvidos, meu irmão, se arrependa, como Davi se arrependeu. Ele reconheceu o erro dele, a queda dele, e voltou para o Senhor. Pediu perdão, quebrantado. Se você se quebrantar, colocar-se diante do Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor e vai restaurar a sua vida. Ele não te abandona. O inimigo te abandona. Mas Jesus não. Ele te ama. O amor dele, como cantamos, é imenso. É maravilhoso, não tem como medir. E é difícil para a gente entender como alguém pode nos amar a esse ponto de entregar a própria vida. Mas ele entregou. E ele te ama. Valorize isso. Se agarre a isso. Chegue na sua casa e declare na sua casa que o inimigo não mais vai ter acesso à sua casa, ao seu telefone, aos seus ouvidos, aos seus olhos, à sua boca. Você não vai mais difamar. Você não vai ser usado por esse vizinho para falar mal do seu irmão, do seu outro vizinho que está perto. O inimigo, o visitante, não vai usar a sua vida mais. Mas você tem que assumir esse compromisso com Deus, de estar atento, vigilante. Porque, como disse, o inimigo está ao nosso redor, toda hora. A palavra diz para a gente resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Mas a Bíblia não fala que ele vai desistir. Durante um combate, você resistiu e ele fugiu. Mas isso não quer dizer que ele não vai voltar a tentar de novo. Ele não desiste. Enquanto ainda o julgamento dele não for finalizado, ele ainda vai tentar destruir os filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Permaneça firme. Resista até o final, para você possa receber a coroa da vida. Seja fiel ao nosso Pai. Não desanime, não desista. Mas saiba que maior é o que está em você do que o inimigo. O poder que Jesus tem à sua disposição para vencer o inimigo, para resistir às ciladas do diabo, é maior. Mas depende com que você também assuma um compromisso de se relacionar com ele realmente, de estudar a palavra dele, conversar com ele, buscá-lo, a tempo e a fora de tempo, para que você esteja forte. Amém? Continue firme nesse propósito. E Deus vai continuar sendo firme, fazendo a parte dele. A parte dele é sempre a mais difícil. Nós é descansar e confiar nele, e entregar a nossa vida a ele. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não assumiu um compromisso com ele, aproveite essa noite. É um momento de reflexão. Daqui a pouco estaremos ceando a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício dele. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, aproveite essa oportunidade. Se você tem sentido que na sua vida você tem dado mais ouvidos ao visitante indesejável do que a Cristo, converse com ele também. Ajuste a sua vida. Verifique se ainda há algo errado na sua vida que você precisa acertar. E coloque-se diante de Deus que você vai mudar de atitude a partir de hoje. Tudo aquilo que precisa ser acertado, tudo aquilo que o inimigo destruiu na sua vida, Jesus quer restaurar. Mas depende de você. Amém? Oremos. Obrigado, ó Pai, pela tua presença conosco, ó Pai. Obrigado pela tua igreja aqui, Senhor, pelo teu povo que se reúne aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, ó Pai, através desta igreja aqui, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito ali na Papua Nova Guiné, através dos teus filhos aqui, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida deles e continuará fazendo. Esteja multiplicando, ó Pai, a tua alegria, a tua paz, a certeza da salvação na vida de cada um desta igreja, Senhor. Também de todos aqueles que estão, ó Pai, em todas as congregações aqui, ó Pai, em volta de Altamira, Senhor.
Que todos também possam sentir a tua presença, o teu consolo, o teu renovo, ó Pai, neste momento, Senhor. Ó Pai, continue também a despertar a tua igreja, a estar sempre firmes, constantes, atentas, ó Pai, à visita inesperada do inimigo, Senhor, que está ao nosso derredor. Ajude-nos, ó Pai, a não dar ouvidos a eles. Ajude o teu povo, ó Pai, a ter discernimento espiritual, para que não caiam nas ciladas do inimigo, Senhor, não se deixem levar pelas propostas do visitante, ó Pai. Que eles abram o coração para o teu filho, mas sabendo, ó Pai, que o teu filho, pela tua graça, não é um visitante. Ele quer entrar e achar morada em nossas vidas, ceiar conosco, encher a nossa mesa, ó Pai, que muitas vezes está fraca, está sem alimento espiritual. Ajude-nos através do teu Espírito Santo, para que a nossa mesa espiritual esteja sempre cheia, cheia da tua palavra, cheia de oração, cheia de comunhão contigo, ó Pai, e comunhão também com todos que estão à nossa volta. Que sejamos firmes e constantes e abundantes na tua presença a cada dia, a cada instante, Senhor. Dê oportunidade, ó Pai, para que nós possamos reorganizar as nossas vidas através da ação do teu Espírito Santo. Que essa noite seja uma noite de renovo para as vidas que estão aqui, ó Pai. E se há alguém aqui que ainda não encontrou contigo, Senhor, que o Senhor esteja, através do teu Espírito, quebrantando o coração dessas vidas e abrindo-as para ti, ó Pai. Continue conosco, Senhor, nessa noite. Guarde-nos para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém.